Você vai ver no programa de hoje. Cidasc e Governo do Estado apresentam a nova lei de inspeção industrial e sanitária. Para que continuamos sendo a vanguarda da inspeção. Legislação de quase 30 anos ganhou um texto mais moderno e inovador, fortalecendo os laços de confiança com o setor. São mais de 500 artigos, é bastante extensa. E tem mais. Cepa-Epagre apresenta ao mercado agrícola a sua estimativa para a safra de verão 2022-2023. A cadeia de suprimento de proteína e energia vegetal atendam a produção de suínos e aves de Santa Catarina. Culturas como milho, silagem e principalmente o trigo seguem com viés de alta. A expectativa é de uma recuperação da produção como um todo, né? A cultura do feijão terá um ano mais produtivo. Já a do arroz apresenta tendência de queda. As lavouras a campo têm se desenvolvido bem. E assim seguimos nós mostrando as novas tendências, os cenários de mercado, as possibilidades de evolução, para que o produtor rural tenha em mente que o agronegócio é assim mesmo, cheio de interpretações. Vamos juntos! Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existe barreiras quando a gente se une. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. E Sescope Nacional. Somos cooperativismo. Somos Coop. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. Todos sabem que a defesa agropecuária catarinense sempre foi uma bandeira do Estado. Entra governo e sai governo e lá está ela, preservando o nosso maior patrimônio, a agricultura e a pecuária. Mas de tempos em tempos as legislações precisam seguir cursos mais adequados, precisam se modernizar. E é isso que a Cidasc, via Governo do Estado, está fazendo. Depois de 30 anos, uma nova lei de inspeção foi apresentada à sociedade. As agroindústrias de Santa Catarina, que são exemplo nacional, empregam hoje perto de 60 mil pessoas. Se contarmos os agregados, os prestadores de serviços, o número sobe para 480 mil pessoas. Isso apenas nas cadeias de suínos e aves, onde são industrializados 34 mil suínos dia e 3 milhões de aves. Mas nesse universo todo é preciso considerar também os frigoríficos de bovinos. Nos últimos anos, o Estado destinou para o abate pouco mais de 650 mil animais. Mesmo pequena, a atividade está presente em 293 municípios, onde 77 mil criadores mantém um rebanho de quase 5 milhões de cabeças. Traduzindo a cadeia bovina em números, hoje os catarinenses consomem algo em torno de 300 mil toneladas de carne todos os anos, mas só produzem 140 mil. Por isso, os frigoríficos precisam buscar em outros estados cerca de 160 mil toneladas de carne processada. E para proteger esse setor, a Cidasc reeditou a Lei de Inspeção Industrial e Sanitária. O novo decreto, apresentado à época pelo governador interino Macir Sopelsa, moderniza a legislação existente. Nele, as agroindústrias passam a ter maior autonomia nos controles internos de fiscalização, garantindo maior agilidade nos processos, desburocratizando alguns procedimentos. Nós estamos hoje aqui em mais um passo do governo do estado, tentando melhorar cada vez mais a estrutura sanitária do estado de Santa Catarina, mas também facilitando para que tanto os produtores quanto a indústria possam ter possibilidade de nós estarmos cada vez mais abrindo mercados novos. Hoje o frigorífico São João aqui recebe o seu certificado do CISB, ele podia até então vender os seus produtos dentro do estado de Santa Catarina. A partir desse momento ele pode vender para o país todo, sem perder a qualidade, sem perder a segurança tanto sanitária quanto alimentar do nosso estado. E é mais
mais um passo que o governo do Estado, né, está dando, o governador Carlos Moisés, que me deu essa oportunidade de estar à frente do Estado durante esses 30 dias, podendo conhecer ainda mais do que é o Estado de Santa Catarina, da grandeza que é o Estado de Santa Catarina, embora no tamanho do nosso Estado nós somos um Estado pequeno, um pouquinho mais de 1% do território brasileiro, mas se nós formos ver em desenvolvimento, se nós formos ver a força da nossa agricultura, do agronegócio, a força do cooperativismo, a força da nossa indústria catarinense, nós somos maiores do que muitos estados que têm um território muito maior do que o nosso. O texto antigo, com quase 30 anos de existência, precisava de um contexto mais moderno para se adequar aos novos movimentos de mercado, sem que fosse esquecida as regras do passado que fizeram de Santa Catarina esse estado singular. Essa atualização veio num grande momento para o estado de Santa Catarina, pois a gente estava com a legislação muito defasada com relação à legislação federal, que foi atualizada em 2019. Então estamos dando um passo muito importante com essa questão. Você acha que o fato das modernizações de plantas também contribuíram para isso? Com certeza, as plantas, os processos estão muito mais modernos, muito mais ágeis, e essa nova legislação veio a calhar nesse momento, pois também agiliza os procedimentos. Como é que foi construído isso tudo? Foi feito em conjunto com a Secretaria de Agricultura e a SINASC, por uma equipe de médicos veterinários, passando pelos advogados. Então teve um grande trabalho, um árduo trabalho para fazer toda essa movimentação. São mais de 500 artigos, é bastante extensa, mas chegamos no grande dia dessa assinatura. A gente sabe que a legislação anterior durou quase 30 anos, né? Essa está preparada para esse tempo todo? Nos dias atuais a gente nunca sabe, de repente já esteja defasada daqui a 5 anos, mas estamos preparados para os novos processos e tudo mais que está para ocorrer. Ele atualiza a legislação relacionada ao serviço de inspeção estadual e com isso ele vai proporcionar várias melhorias, entre elas, por exemplo, vai dar mais autonomia para as empresas para que elas possam gerenciar os seus processos por meio de autocontroles. Ele também vai proporcionar evitar o desperdício de alimentos, porque o decreto ele atualiza a questão de condenações de carcaças, né, com base no sistema produtivo atualmente de hoje, né, que é muito mais tecnificado. Então, assim, ele atualiza essa questão de condenações e ele agiliza os processos de obtenção do serviço de inspeção estadual. Bom, me parece que essa normativa ela se fazia necessária, né, porque já estava há muito tempo o regramento antigo, né? Sim, é um regramento bastante antigo, desde 1993, e 29 anos, né, de vigência, um decreto que foi bastante importante, né, teve a importância na implantação do serviço de inspeção no estado de Santa Catarina e no desenvolvimento dele. E agora está na hora de modernizar, né? Então essa é uma data histórica, essa modernização. É bom lembrar que isso tudo só foi possível porque ao longo dos anos a relação de confiança entre os produtores rurais, as agroindústrias e os frigoríficos sempre existiu. Santa Catarina é um diferencial no Brasil e no mundo em função do seu estado sanitário, mas hoje nós temos a concorrência dos nossos co-irmãos, o Paraná e o Rio Grande do Sul e outros estados da federação, e isso é necessário que a gente consiga fazer as atualizações necessárias para que continuamos sendo a vanguarda da inspeção. Santa Catarina foi um dos primeiros estados a aderir ao SISB, né, o Sistema de Inspeção Brasileira, por delegação do MAPA. Com as nossas certificações, isso nos deu o potencial, o agronegócio se tornou ainda mais pujante e nós, enquanto órgãos de fiscalização, nós precisamos dessa modernização para que possamos dar ao empresário, ao empresariado, às agroindústrias, uma segurança para o seu trabalho em função da legislação federal também. Com uma legislação mais moderna e processos mais eficazes, mantém Santa Catarina na vanguarda nacional na produção de alimentos seguros e saudáveis. E já que o assunto tem a ver com a SIDASC, o quadro Relembrando dessa semana vai falar sobre um livro desenvolvido pela área de sanidade vegetal que detalha os procedimentos que são adotados. É sempre bom lembrar que a SIDASC tem sido referência nacional nessa área e executa rígidos protocolos de controle. Revejam. As frutas, as verduras e os grãos produzidos em Santa Catarina
formam um dos maiores patrimônios econômicos do estado. Juntamente com a cadeia de proteína animal, a área vegetal está presente na maioria das 180 mil propriedades rurais, onde 500 mil pessoas lutam diariamente para produzir alimentos saudáveis. Mas para chegar a esse poderio agrícola, a SIDASC, que é a Companhia de Desenvolvimento de Santa Catarina, desempenhou um papel primordial nas ações de vigilância, inspeção e de monitoramento, onde o grande objetivo sempre foi garantir a sanidade desses vegetais, a idoneidade dos insumos e a segurança sanitária de todos os produtos agropecuários. A sanidade catarinense, seja na área de proteína animal ou vegetal, sempre foi tratada como uma questão de Estado, não de governo. Talvez por isso os resultados sejam tão expressivos na proteção de nossa cadeia. E no Ano Internacional da Defesa Vegetal, comemorado agora em 2020, até um livro escrito a várias mãos mostra um pouco desse legado. A obra teve a mão generosa de muitos especialistas. Afinal, são 20 artigos que compõem esse livro. E, claro, a dedicação extrema do Mário, do Diego e da Patrícia, colaboradores da SIDASC, que coordenaram esse projeto. Nele, você vai poder encontrar temas como medidas fitossanitárias, sistema unificado de sanidade vegetal, promoção da segurança alimentar, educação para a sanidade vegetal e a conservação da biodiversidade. O nosso objetivo com a publicação desse livro é subsidiar o projeto sanitarista acadêmico através da apresentação de conteúdos referentes à defesa sanitária vegetal. O projeto sanitarista acadêmico foi implantado em 2019 pela SIDASC, junto às instituições de ensino superior Santa Catarina, que possuem cursos de medicina veterinária, agronomia e zootecnia. Através dessa parceria, os engenheiros agrônomos e médicos veterinários da empresa realizam aulas expositivas e práticas referente aos temas da defesa agropecuária. Ao Mário coube a missão de organizar todo esse material e colocá-lo na diagramação. Vê-lo nascendo foi uma conquista. É um trabalho bem colaborativo, difícil de fazer, porém muito valoroso quando a gente chega num momento como esse, né, de divulgar e lançar ele. Então, os organizadores se dedicaram, os autores foram cobrados e se dedicaram da mesma proporção e hoje estamos em mãos um excelente trabalho. Esse acervo, que você poderá ter acesso via a Biblioteca Digital da SIDASC, também servirá de orientação para muitas das ações da companhia pelo estado afora. Esse livro ele é um grande avanço no conhecimento em relação à defesa vegetal, que é uma ciência, a gente pode dizer uma ciência multidisciplinar, mas pouco compreendida, principalmente no meio acadêmico, né, porque a gente não tem a formação de agrônomo, a formação de técnico, ela não tem essa questão de defesa sanitária vegetal enfática, e muitos dos nossos colegas também, às vezes, mesmo de outras instituições, não conhecem o que nós fazemos. Já que 2020 foi o ano para promover a conscientização sobre a importância da sanidade vegetal, com foco na alimentação, fome e redução da pobreza, além de proteger o meio ambiente, esse e-book se tornou um livro de orientação para muita gente. Esse livro é um marco importante na defesa agropecuária de Santa Catarina, muito mais voltado para a defesa sanitária vegetal e uma importante ferramenta para atingir o público acadêmico, né? O profissional da agronomia, né? Que ele é acadêmico de agronomia, ele tem que estar formado também, né, na defesa agropecuária, na defesa sanitária vegetal. É uma importante ferramenta para esse público. Isso passa por um processo tanto corretivo da atuação na mitigação das doenças, das plantas, das pragas, enfim, mas também num processo educativo que envolve toda a cadeia produtiva, desde o produtor, armazenador, beneficiador, enfim, toda a cadeia. E esse material, sem dúvida nenhuma, ele vai trazer vem muito no momento muito oportuno, que está muito em discussão a questão sanitária, não só animal, mas principalmente vegetal, que é o foco desse material. E a Secretaria da Agricultura fica muito feliz em poder participar disso, porque a gente entende que o processo educativo ele é fundamental para o crescimento das cadeias produtivas, principalmente da sanidade vegetal. Então, vai contribuir muito, com certeza absoluta. Aí está o fruto de uma geração.
a que pensa na sustentabilidade de um mundo mais harmonioso. Veja depois dos comerciais, Santa Catarina prevê uma safra de verão mais robusta, com aumento em quase todas as culturas. Áreas já consolidadas terão aumento de produtividade, com desempenho melhor para a cultura do milho. Esse ano a expectativa é 2,7 milhões de toneladas, inicial. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Cicobi, Osesc Sescope Santa Catarina, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. No Cicobi é assim, você integraliza a cota capital e pronto, já está concorrendo a mais de 3 milhões em prêmios. Faz investimentos e concorre a mais de 3 milhões em prêmios. Ou pega crédito e tcharam, também concorre a mais de 3 milhões em prêmios. É a promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances. Quanto mais serviços e soluções do Cicobi você usar, mais chances de ganhar milhões em prêmios. Grandes prêmios, grandes chances. Faça parte e concorra. Sempre que as pessoas se movimentam de forma cooperativa, caem todas as barreiras para o crescimento. Essa é a essência do cooperativismo, modelo fundamental para a melhora na qualidade de vida de todos. Quem abraça o cooperativismo sabe que pode mais. Se hoje Santa Catarina avança forte em direção ao futuro, muito se deve às pessoas que se unem pelo desenvolvimento. Osesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. O cenário agrícola para a safra de verão em Santa Catarina é de aumento em quase todas as culturas, com destaque para o milho, que deve recuperar boa parte das perdas dos anos anteriores. Os analistas do CEPA, Centro de Socioeconomia da EPAGRE, responsável pelo levantamento, estimam que o estado viverá um momento singular desde que o clima colabore. O único movimento contrário é para a cultura do arroz, que deve ter safra reduzida. Não muito, mas terá. O nosso mundinho rural, tão bem distribuído por esse chão abençoado, fez de Santa Catarina um exemplo nacional, onde os 183 mil estabelecimentos rurais são responsáveis por cultivar uma área de 6,5 milhões de hectares. Por aqui, vivem 360 mil pessoas, basicamente em pequenas propriedades. E esse universo todo, algo em torno de 1.400.000 hectares, servem para as lavouras, para as áreas de grãos. A safra de verão do ano passado foi desagradável em quase todos os aspectos, menos em relação aos preços, já que eles subiram de forma substancial em quase todas as culturas. O ponto negativo foi o clima e algumas doenças que judiaram demais. Já para a safra que se avizinha, o cenário é um pouco mais alentador. A regularidade, com viés de alta, é o que mais chama atenção. Por isso a gente reuniu alguns dos principais analistas do Centro de Socioeconomia do Estado, o CEPA, para avaliar a estimativa de safra de verão. Nela, a média geral mostra números agradáveis. A gente está num momento para realmente assegurar a produção para que a cadeia de suprimento
de proteína e energia vegetal atendam a produção de suínos e aves de Santa Catarina. Com isto, eu tenho certeza que tanto as cooperativas quanto o setor agroindustrial poderão planejar melhor toda a sua logística de compras nesse ciclo de 2023, que quando essa safra começa a entrar nos depósitos aí de Santa Catarina. Você acha que tem muito a ver com a questão da precificação, que deu uma melhorada? A precificação é um dos fatores influentes que participa nessa dinâmica da escolha da produção pelo agricultor, né? Mas nós também temos o fator climático que acaba contribuindo, né? Quando você tem uma estimativa muito bem definida de estiagem, os agricultores optam por produzir culturas mais resilientes. Quando você tem outros fatores, é como um ambiente de relativa normalidade, uma expectativa de normalidade, eles tendem a correr maior risco e produzir culturas que o Estado também tem um maior interesse, né? No caso do milho, primeira safra, é possível que o Estado recupere as perdas dos últimos anos, se aproximando dos 3 milhões de toneladas. Milho grão, a expectativa é de uma recuperação da produção como um todo, né? O ano passado nós tivemos uma redução significativa da produção, né, da produtividade, por consequência da produção, que chegou a 1,8, próximo de 2 milhões de toneladas. Esse ano a expectativa é 2,7 milhões de toneladas, inicial. Então nós estamos prevendo aí uma produtividade média de 8,4, caso permaneça, né, tenha condições climáticas favoráveis. Então, essa recuperação da produção de milho para o estado de Santa Catarina é importante em função do alto consumo, né, do elevado consumo para suprimento das agroindústrias, principalmente produção de suínos e aves. Nós estamos em torno de 7,3, 7,5 milhões de toneladas, né, nosso consumo total de milho grão, produzimos 2,7. Mesmo assim, nós vamos continuar comprando de outros estados, de outros países para o suprimento, né? O Haroldo também avaliou o milho que é destinado à silagem. Como a bacia leiteira cresceu demais, os produtores seguem buscando um alimento saudável. Por isso, devem produzir algo em torno de 9 milhões de toneladas. Nós temos uma expectativa de recuperação de safra. Então nós temos aí projetado uma área de cultivo de cerca de 220 mil hectares de milho silagem. Então com um rendimento médio próximo a 40 toneladas por hectare, que é uma produção satisfatória, prevendo, né, uma estimativa de climática, né, satisfatória, né, que seja regular nas chuvas. Então essa recuperação é muito interessante para o estado, que é um grande produtor de leite, né? Nós somos hoje o 4º maior produtor de leite nacional, né, no Brasil, e essa produção, ela o crescimento do cultivo de milho e silagem, ele vem com o crescimento da produção leiteira, né, como uma base de alimentação pecuária leiteira. No caso da soja, a queridinha dos produtores, a previsão é de um aumento acima de 28%, onde o maior incremento deve ser em produtividade. Ao longo dos últimos 10 anos, nós tivemos um aumento bastante significativo da área de cultivo, né? Em torno de 30% da área nos últimos 10 anos. Hoje, nossa estimativa inicial está em 715 mil hectares, soja primeira safra. Na segunda safra, em torno de 50 mil hectares, mas a primeira safra que é a mais importante. Então, nós também estamos prevendo uma recuperação dessa produção, né, em função da estiagem do ano passado. Então, a soja está projetado aí cerca de 2,6 milhões de toneladas, né? O estado é autossuficiente na produção de soja. A exportação também é bastante significativa, né, do grão. E a produção, né, de farelo de soja, o processamento da soja no estado está aumentando bastante. Já o João esteve conosco para avaliar as culturas do arroz e do feijão. No caso do arroz, Santa Catarina deve manter os patamares anteriores, com leve queda de 2%. Nós temos hoje em torno de 148 mil hectares de arroz e com uma produção bastante estabilizada na ordem de 125 a 126 mil toneladas. A expectativa para essa safra continua sendo boa. As lavouras a campo têm se desenvolvido bem, né? Não temos notícia de problemas no transcorrer da safra.
Atualmente 68% de toda a área já está plantada, né? As áreas mais adiantadas são do sul do estado, aliás, desculpa, do norte do estado, né? E a região sul já vem na sequência. A região sul é a principal região produtora, né? Em torno de 66% da área está lá, na região sul, que envolve as micro-regiões de Araranguá, Criciúma e Tubarão. E o litoral norte vem em segundo lugar na produção estadual. Na cultura do feijão, também primeira safra, a previsão é de queda de quase 4% na área plantada. Mas a boa notícia é que a produção deve aumentar 25% em relação à safra anterior. O feijão, aqui no estado, ele é dividido em duas safras. A primeira safra e a segunda safra. A primeira safra normalmente é uma safra maior, né? Apesar de que ela vem reduzindo nos últimos anos. A pressão de culturas com maior rentabilidade, como soja e milho, tem roubado a área de feijão. Então, ela não tem sido muito atrativa. Nessa safra de agora, em particular, nós vamos ter uma redução em torno de 4% no feijão primeira safra. Justamente porque os preços não estão muito favoráveis, né? O feijão preto está na faixa de R$ 180, ele está cerca de 11% menor do que no mesmo período do ano passado, portanto, o produtor faz as contas, né? E em compensação, o custo de produção aumentou mais de 20% nesse período. Então o produtor tem que fazer muita conta e a soja tem se tornado mais atrativa, melhor rentabilidade, é uma cultura de um ciclo maior, a soja, mas com preço garantido, né? É uma commodity, preço internacional. Já o feijão, apesar de ser uma cultura de ciclo curto, 3 meses o produtor faz a safra, ela tem não se mostrado muito atrativa por conta disso, principalmente o feijão preto. O feijão preto vem perdendo muito espaço. Enquanto o produtor vai fazendo o seu planejamento de safra, os analistas do CEPA ajudam fazendo estatísticas, porque é sempre bom ter aliados de peso na hora de decidir. Para vocês que estiveram conosco, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Tenham uma semana promissora com saúde. A gente se vê em breve. Fiquem bem. Tchau.